E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês, cara, sobre a importância de ter respeito ao vício, tá? Na verdade, eu já fiz vídeo sobre isso, mas eu quero trazer algumas reflexões novas de algumas coisas que aconteceram. E, poxa vida, né? Nada do que eu vou dizer é algo tão fácil de ser compreendido, principalmente num começo de recuperação. Porque, independente do que aconteça na vida de alguém, quando inicia um processo de recuperação, ou já tem uma experiência até mesmo de anos vivido em algumas características de recuperação, adquirir um nível de conhecimento pontual referente ao vício, né, que aí entra numa qualidade de consumo, e a tríade propriamente dita da adicção, né, o egocentrismo, a obsessão e a compulsão. Junto um cruzamento que é totalmente presente, né, mas ele já fica um pouco mais prolixo, que é toda a natureza de um fenômeno da existência, e que realmente dentro da desconstrução e a desfragmentação da adicção é necessário trabalhar naquela mesa de operação que eu falo, né? Uma mesa de operação gigante, onde você vai plugando e desplugando uma série de coisas, para que você tenha sempre algo muito claro em relação ao vício ser mais forte do que nós, tá? E isso já é extremamente difícil de aceitar, porque entra na natureza da doença, que também já é uma coisa muito difícil de entender, quiçá compreender, né? Que a compreensão ela é de uma qualidade mais genuína, né? Mas é importante entender como podemos, independente do tempo, inclusive limpo, ter a vida completamente impotente perante o vício, tá? Eu vou explicar, mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convido para ser membro, caso você não seja. Ser membro é legal, porque você vai ter vídeos antecipados, que eu subo somente para membros, vídeos exclusivos somente para membros, e você contribui com o meu trabalho. E se você quiser comprar os meus livros, eu tenho 5 livros publicados, você pode jogar meu nome no Google, Fábio Marcondes Livros, que aparecem aí as grandes livrarias com todos os exemplares. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que você encontra na tocalivros.com. Pois então, né, o respeito ao vício. Esse ano de 2024 eu não estou conseguindo conversar com muitas pessoas, porque a minha realidade mudou. Eu tô com um tempo diferente, a minha atuação ela tá diferente, o que em contrapartida tem sido muito interessante, porque tá melhorando, né, a minha presença com atendimentos, né, eu tô conseguindo de uma certa forma canalizar inclusive as conversas das pessoas que vêm a mim, já numa qualidade de conversa mais focada numa possível sequência de trabalho. Então, o que eu vou compartilhar com vocês agora já entra nessa nova atmosfera mais amadurecida. Porque algumas não, né? Constantemente vêm pessoas até mim, eu estou conversando com essas pessoas e a gente muitas vezes se depara com o que eu quero falar com vocês, que é o ponto de realmente ter respeito ao vício. É interessante que nesse ano, muitas pessoas que já têm experiência com algum tipo de recuperação apareceram para a gente conversar. Eu tô contente, eu quis fazer esse vídeo por isso, porque pessoas realmente que já tiveram algumas experiências com recuperação acabaram assistindo as minhas coisas, né? No YouTube, podcast, entrevistas, etc. E acabaram se identificando com algumas lacunas que às vezes realmente ficam abertas no que temos aí na praça, né? E de novo, eu não estou dizendo que eu tenha a solução, eu não sou solução de nada, cara. A solução é a pessoa, né? A diferença é que eu tenho aqui alguns olhares, a minha experiência própria, né? Os meus estudos, os meus aprimoramentos, as experiências compartilhadas. Então eu acabo fazendo aí
um mix, né, nessa trama infinita, infindável, extremamente complexa e com uma atenção muito sensível, muito prática também, né? E converso com essas pessoas. Então chegaram para mim várias pessoas, algumas eu ainda não entrei num aspecto de iniciar um trabalho, mas já tivemos a sorte, né, de uma conversa um pouco mais segmentada, com um horário determinado, e eu fiquei impressionado, porque às vezes não é somente o respeito, né, ao vício, são outras coisas também, como por exemplo a aceitação de uma impotência perante o vício. Mas é impressionante como existem ilhas de abstinência em algumas pessoas que vivem um nível de internação, aí aprendem algumas coisas, ou frequentam grupos de 12 passos entre diversas outras comunidades, fazem trabalhos terapêuticos, psiquiátricos, mas não exercem um nível de continuidade. E o nível de continuidade, muitas vezes, mesmo que passe despercebido, ele tem uma participação ao respeito do vício. Porque o respeito do vício, ele é realmente complexo de entender. Quando eu falo com essas pessoas, ou algumas pessoas que eu trabalho, eu falo para elas, cara, eu tô indo para 12 anos sem o uso de álcool e drogas, sem lapso, recaída e volta ao uso, e eu posso estar errado, mas aparentemente eu tenho mais respeito pelo vício do que você, que está usando, ou que está recaído, ou que tem algumas experiências e não consegue manter, sabe, uma continuidade de recuperação. E de novo, eu não estou desqualificando a vontade de cada um, porque é difícil pra caralho, velho. É difícil pra caralho. Cara, uma coisa que tem que ficar muito, muito certa, sabe? Na cabeça, no coração, no corpo, no ectoplasma subjetivo. Mano, é vício, cara, é droga, mano. Droga, velho, droga. Independente de ter uma participação direta ou indireta, mano, droga é crime, é tráfico, é morte, é prisão, é internação, é enlouquecimento, é destruição de coisas amorosas, afetuosas, sabe? Familiar, relacionamento. É droga, é foda, cara, é foda, tá? E esse é o nível de respeito que tem que iniciar e ser mantido numa recuperação. Então, às vezes, as coisas que de repente se perdem pelo caminho, e eu passei por isso também, sabe? E eu vivo isso ainda. É que a diferença é que eu entendi que realmente usar não é a solução. Infelizmente, né? Uma das coisas mais comuns num processo de recuperação é recair, tá? E por mais difícil que seja acreditar, até mesmo para as pessoas que não frequentam grupos de 12 passos ou não tem uma extensão, né, de uma clínica que de repente tenha ficado um período internado, ou não tem uma participação um pouco mais coletiva num trabalho terapêutico ou de qualquer ordem, natureza e qualidade de um aspecto de recuperação, não convive com pessoas e experiências compartilhadas. Mas, mano, uma das coisas que acontecem em todos os locais é a recaída. E da recaída acontecem coisas que também são difíceis de serem entendidas, como, por exemplo, sei lá, a pessoa cheirava, mas não fumava pedra. Mano, em algum momento ela pode fumar pedra, porque ela já tá tão desolada, com tanta culpa, tanta vergonha, ela já tá tão cansada, que ela quer fuder tudo, mano. E a farinha, de repente, já não tá dando mais o estímulo, porque é isso, cara, é muito difícil a gente ter as mesmas sensações iniciais de um uso, né, de álcool e droga ou qualquer vício determinante. O final, cara, é desespero em busca de prazer e, mano, desespero em fuga do desprazer, né? E nunca mais vai ser alcançado aquilo. Então, fica na cabeça, fala, mano, se a farinha não dá, a pedra vai dar, mano. Sabe? Ou já fuma pedra, vai fumar mais. Ou tira a vida, né? Porque é tão desesperador viver. Então, cara, é sério, mano. Droga é sério, sabe? E não contente com principalmente, né, essa participação do uso, existem participações que são de origens muito mais profundas, que fazem parte do fenômeno da existência, mano. Então, assim,
exige um respeito, cara. Exige um respeito muito grande ao vício, mano. Quando eu falo, cara, nada me garante que eu termine esse vídeo, vá usar ou tire minha vida, mano, eu acredito nisso de verdade. De verdade. Nesse ano de 2024, eu tô conseguindo viver de uma forma muito mais leve. Mas eu tenho, num pulo de 24 em 24 horas, dificuldades intensas e profundas para resolver, cara. Sabe? Só que eu entrei numa atmosfera que não é uma atmosfera simples, mas ela é condicionada, ela é trabalhada, é uma prática, uma disciplina, uma persistência, que de uma certa maneira eu comecei em 2023 através de muita dificuldade, mas nesse ano eu estou conseguindo, né? Porque eu também sei que nada disso é garantido, mas eu estou conseguindo não ficar naquela sensação angustiada, desesperado, sabe? Deprimido, dialogando constantemente com a morte. A vontade de usar, ela não fica nem tão presente. Eu tive vontade de usar o ano passado, mas é uma vontade de usar diferente de uma fissura. Eu tô completamente amparado, frequência em grupo de 12 passos, terapia, diversos amigos, familiares. Tem uma série de apoios para eu poder socorrer ajuda. Então hoje eu tô conseguindo viver um frutuoso porque tudo parte do respeito que eu tenho. O meu respeito ao vício, o respeito perante a inabilidade, a impotência, sabe? Ficar realmente dissimulado, passível a surto, a delírios, alucinações e paranoias. Cara, todas essas coisas elas são reais. E nós estamos falando somente da doença da adicção. Sem contar todas as suas características migratórias e ainda justaposto com diversas outras coisas de saúde mental, né? Porque os traços possíveis que todos nós temos, em algum momento vai dialogar, cara, com alguma característica borderline, bipolar, esquizofrênica, psicótica. Então é de suma importância manter uma série de práticas, os pilares fundamentais, todas as coisas que viemos trabalhando em 2023. Eu sempre falo, cara, trabalhar a recuperação aparentemente é até ingrato, porque você necessita implementar uma série de coisas das quais você jamais poderá tirar. A única coisa que você pode fazer é substituir. Então você chega um momento que todas as coisas orgásticas que você foi alcançando ao nível de uma recuperação sem lapso, recaída e volta ao uso, elas ficarão obsoletas. Então o prazer de fazer um jantar, o prazer em ter a casa arrumada, o prazer em trabalhar, o prazer em se relacionar, o prazer em ter contato com a natureza, o prazer em dormir cedo, o prazer em acordar cedo, o prazer em treinar, todos os prazeres da vida, em algum momento eles ficarão normais. E se você não injetar coisas novas, eles, por se tornarem normais, farão com que você, sem perceber, comece a dialogar de novo com a ilusão do álcool e da droga ou qualquer vício determinante como solução de prazer. E nunca foi, né? Ele pode ter sido ali, inicialmente, um propulsor, né, para te deixar mais desinibido, etc e tal, ganhos secundários, mas que vieram com muitos ônus, sacrifícios constantes, né? Destruições, perdas, prejuízos, sofrimento. Se a gente for colocar numa balança quântica, cara, é totalmente devastador o aspecto do uso. E tudo isso começa a ficar esquecido. E o problema do esquecimento, ele tá principalmente em se aceitar doente, né? Você não precisa ficar constantemente se colocando como um doente ou se vendo como um doente, mas você precisa entender que é uma doença e que o pior de tudo, ela é progressiva e incurável. Nós temos processos de cura. Os processos de cura são processos e manutenções constantes, diárias, quando não momentâneas, tá? Então, todas essas relações e diversas outras, elas trazem um nível de respeito. Tem que respeitar a doença, tem que respeitar o vício, tem que respeitar a droga, o álcool ou qualquer vício determinante. Você tem que se respeitar, você tem que respeitar a sua impotência, a sua inabilidade, você tem que respeitar, ter orgulho e cultivar as suas expansões
nas adaptações e nas descobertas em viver limpo e ter uma clareza entre todas as oscilações da vida, alterações de humor, dificuldades, conquistas, que são normais e que não necessariamente estão vinculadas ao vício, mas que, se não forem trabalhadas de uma forma continuada, resultarão no vício. E ir para o vício é destrutivo. Não tem outra história, cara. Podem existir pessoas que conseguem voltar a usar, reduzir, excluir alguma coisa. Cara, é uma participação minúscula. Mas eu não me coloco em risco, velho. Eu não quero arriscar. É o que eu falo quando as pessoas perguntam, né? Porra, mas, caralho, 12 anos, mano, você nem queima um, mano? Pô, não toma um vinhozinho de vez em quando? Eu falo pra elas, mano, eu tenho certeza que se eu der uns pega hoje não vai acontecer nada, velho. Se eu tomar um vinhozinho amanhã também não vai acontecer nada, velho. O problema é não acontecer nada, cara. Porque se não acontecer nada, eu vou registrar que não deu nada. E em todo momento, em toda situação que for possível eu degustar um pega, um drink, seja lá o que for, mano, dar um tiro, que seja, mano, eu vou fazer, velho. Eu sei que eu vou fazer, porque eu sou impotente. Eu não quero arriscar, velho. Esse é o meu respeito pelo bagulho, tá ligado? É esse o respeito que as pessoas têm que encontrar. Aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos, mano. E esse trabalho é um trabalho que vai ser vivido pro resto da vida. E ele pode ser gostoso. Em algum momento ele fica prazeroso. Você vai encontrando satisfação em se sentir capaz, em se sentir útil. Você vai resistir a uma fissura, uma vontade de usar, uma crise de abstinência. E você vai se sentir capaz. Você vai falar, caralho, eu consigo, velho. Tudo parte pelo ponto em se aceitar. Eu sou impotente perante o vício. Eu tenho respeito ao vício. Então essas coisas, cara, eu tô trazendo pra gente conversar de novo, sabe? Quando essas pessoas vêm a mim, né, algumas pessoas novas que estão vindo a mim, que eu já consegui fazer uma conversa, algumas pessoas que eu trabalho, algumas pessoas que voltaram a trabalhar comigo, inclusive, eu falo para elas, cara, beleza, vamos ajustar onde de repente, primeiro vamos encontrar, né, quais são os possíveis meios, né, de ter tido aí uma ilha de abstinência, um lapso, uma recaída, uma volta ao uso. Quais áreas, de repente, né, do sentimento não foram acessadas? Será que estamos preparados para acessá-las? Como estão os seus processos? Quais são as suas construções intelectuais? Como você está enxergando determinada situação? Como você tem se comportado? Você já conseguiu acionar um modus operandi sem que afete o que você está sentindo ou o que você está pensando, mas que é um condicionamento consciente, é um comportamento, é uma via prática que te levará a um resultado positivo? Você já conseguiu estabelecer isso por um período? Como foi? Como é? Cara, a gente tem que ir costurando, tem que ir buscando, mas o que vai estar sempre na nossa mesa, os plugins que nunca poderão ser desconectados, é o do respeito, é o da aceitação. Sabe? A partir deles, nós conseguimos avançar. E o problema de um lapso, uma recaída, uma volta ao uso, né, uma ilha de abstinência, é que até estabilizarmos novamente o aspecto do uso, né, sem o uso, muitas vezes a gente não consegue acessar essas outras áreas que são as áreas que sustentam. Né? Aquilo que eu sempre falo, cara, vício não é uma matemática exata. Todas as racionalizações e as intelectualizações, elas terão participação num futuro onde já estará alicerçado o aspecto da abstinência, da sobriedade. No início, não existe via intelectual e racional. São vias práticas, executadas, executáveis, executantes. É apenas fazer. E são muitas coisas, começando em, de repente, se assim for o seu script de vida, acordar cedo e arrumar a cama. Fazer café, tomar café, lavar louça. Limpar a casa. Mandar currículo, ir pro trabalho. Entrar na faculdade. Fazer a prova. Se relacionar. Ir pro grupo de 12 passos. Fazer terapia. Usar um medicamento. Fazer um exercício. Rezar, orar, meditar.
são tarefas que necessitam de execução constante. É simples assim. Conforme essas coisas estiverem andando, a gente vai ajustando toda essa gama infinita, de um leque infinito, com ramificações infinitas, ao fenômeno da existência. Mas tem que seguir etapas. Tem que ter um ponto de partida onde ele será sempre vivido em base de não uso ou não tirar a vida. Conforme avançamos, ele vai ficar sempre para trás, mas ele sempre aparece. Quando ele aparece, nós temos que ativar a aceitação e o respeito ao vício. Porque se esquecermos disso, nos colocamos em risco. Deixamos de evitar coisas que de repente nos gerem excitação, memória eufórica. Deixamos de nos prevenir a qualquer nível de risco, entretenimento social, familiar. Deixamos de frequentar os grupos de 12 passos, fazer terapia, usar medicamento, prática espiritual, esportiva. Porque esquecemos. Deixamos de acreditar, aceitar que temos uma doença. Isso dentro daquele nível de adictos, e uma conversa para um adicto genuíno, que possui toda a inabilidade, que destruiu tudo e todos, né? Isso também é relativo conforme cada pessoa. Mas uma coisa que talvez possa ser presente para todos, né? Na qualidade de adicção, de dependência, vício, alcoolismo, etc., é o respeito ao vício, cara. Então eu quis trazer essa conversa de novo pra gente refletir, sabe? Não desqualificando a dificuldade que é parar de usar. Cara, pra gente encerrar a conversa, é aquilo que eu sempre falo pra todo mundo, mano. Parar de usar é começar e continuar tentando. Uma hora a coisa vai, sabe? E nunca desistir, nunca desistir. Não importa o tempo que tenha ficado usando, ou o tempo que levou a recaída, ou se foi um lapso curto. Mano, continua tentando, cara, não desiste. Meu, se não funcionou uma coisa, se não gostou de uma coisa, tenta outra. Encontre a sua verdade, encontre aquilo que você se identifica, encontre algo que faça sentido pra você, sabe? Se o aspecto da aceitação fizer sentido pra você, legal, se não, encontre alguma outra coisa que funcione. Se ter respeito ao vício para você não é tão importante, você entende de uma outra forma, legal, mas construa a sua base de edificação para que você continue trabalhando todos os outros fatores internos, porque serão estes que vão te sustentar a sua caminhada. Mas tudo só é possível enquanto não houver uso, tá? Para mim, hoje, e há um bom tempo, né, algum tempo que eu trabalho isso, muitas vezes é voltar ao respeito do vício. Eu sei que é mais forte. Eu posso me sentir bem. Tem um dia que eu estou extasiante, me sentindo super capaz, feliz. Mas ainda assim eu tenho respeito. Eu sei hoje que nada me garante. E dentro de nada me garantir, eu prefiro ficar na garantia de não usar, cara. Porque essa eu já sei que funciona. Não importa quanto esteja difícil. Se eu persisto, resisto, se eu entro num nível de resiliência, consigo colocar alguma ação criativa, aceito que, cara, eu sou impotente perante uma série de coisas, mas eu já descobri uma série de potência em outras coisas que são complementares e que podem me levar até um lugar que eu queira, cara, eu vou trabalhando isso, eu vou descobrindo isso, eu vou vivendo isso, e passa, e melhora. Então fica aí essa conversa pra gente, espero que contribua para alguma coisa, e é isso. Então, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!